Meu nome é Petros, eu sou ambientalista do Instituto Jacarenema de Pesquisa Ambiental. A gente fica aqui na Barra do Jucu, né? E a gente atua em todo o município de Vila Velha, que a gente classifica como o curso baixo do Rio Jucu, né? O Rio Jucu é dividido em 3 cursos, que é o curso alto, o curso médio e o curso baixo. Então Vila Velha está enquadrada no curso baixo. Então, dentro da nossa missão, que é a conservação da bacia hidrográfica do Rio Jucu, a gente atua aqui em Vila Velha, que tem Jacarenema, e que é a foz do Rio Jucu, né? Um complexo estuarino em fase de formação ainda, de consolidação, que envolve manguezal, costão rochoso, restinga, península, praia e rio, né? Então, um ambiente bem diverso, né? Uma das biodiversidades mais importantes da costa brasileira e do Espírito Santo, e a nossa missão é fazer com que esse ambiente continue sendo conservado, principalmente para a gente poder ter água para beber no futuro. Jacarenema, por ser uma unidade de conservação ainda sem estrutura pública, né, sem fiscalização, sem segurança ambiental, ela acaba enfrentando diversas pressões antrópicas. Então, desde da pressão exercida pelas populações menores favorecidas, né, que vem aqui extrair recurso natural para vender, para comercializar, como areia, como pássaros, como o próprio pescado, quando ele é retirado de forma irregular por redes, né, com malhas muito pequenas. E Jacarenema também sofre pressão da sociedade que tem alto poder aquisitivo. Então a gente tem a pressão imobiliária, né? E as pessoas comprando imóveis que, para existir, causaram um dano ambiental, no caso aqui em Jacarenema. Então a construção civil hoje em Vila Velha, ela é uma das maiores causadoras, né, da degradação ambiental que existe no município. Com isso você tem todo esse ambiente, né, de pressão, de conflito social e de conflito econômico. Então essa realidade em relação às áreas naturais de Vila Velha, elas são praticamente as mesmas, né? Todas as áreas naturais de Vila Velha praticamente não tem infraestrutura, não tem segurança e não tem fiscalização dentro da unidade como deveria ter. Então, a partir, né, dessa ineficiência da gestão pública, a gente tem, né, a sociedade que se comporta de forma tirana, né, se aproveitando dessas áreas naturais e retirando aquilo que deveria estar ali, né, para poder gerar microclima, para poder gerar qualidade de vida, água, né, bem-estar, né, que é o que a natureza traz para a gente. E ao contrário disso, a gente tem que ficar enfrentando um monte de empresário cheio de dinheiro e um monte de gente que não sabe o que faz para matar a fome, né, para não deixar essas áreas naturais ficarem cada vez piores. O Estado, né, quando a gente lembra do impacto do esgoto e do resíduo, o Instituto sempre comenta que o rio ele tem 3 bandeiras a serem assumidas, que realmente é o do resíduo sólido líquido, né, o esgoto e o resíduo físico, né, o plástico, o papel, a ocupação desordenada, que a gente liga ao IDH, os índices de IDH, né, que faz pessoas morarem em área de risco, né, e investimentos em recuperação da floresta do rio. Então, quando a gente foca nesses pilares, a gente consegue ver o rio melhorando, né? Então, quando a gente traz a ideia do resíduo sólido líquido, e pensando assim na bacia hidrográfica do Rio Jucu, que tem 2.221 km², tem Domingos Martins, Marechal Floriano, parte de Cariacica, Viana, Vila Velha, parte de Guarapari dentro do seu território, e fornecendo água para mais de 1 milhão de pessoas, né, a gente vê como o impacto do esgoto, né, e do resíduo que a gente infelizmente descarta de forma irregular em todos esses municípios que eu comentei, chega aqui em Jacarenema, na foz do Rio Jucu. E a gente todo mês coleta aqui com a campanha de limpeza de áreas naturais. Eu, quando era pequeno, eu pescava esse rio Jucu aí, né, com meu pai, com meus tios. Eu rodava esse rio todo batendo rede, e as espécies de peixe que tinha muito grande e muito variada, né? Hoje você chega perto do Rio Jucu, só o cheiro do rio já te causa náuseas, né? Porque eu venho de um momento do rio, onde o rio tinha sua água limpa, a sua água pura de lanolina,
né? Água que vinha das montanhas, que vinha de dentro da mata, né? E agora o processo mudou radicalmente. E o doente está num estado praticamente terminal, né? E o que acontece no estado é que as coisas ficam sempre inversamente proporcional. Porque se você vem cuidando do doente desde que ele tem um arranhãozinho, né, até agora, ele estaria saudável. Mas deixaram o doente ficando, e agora está em estado terminal. O Rio Jucu, ele perdeu muito, né, com a questão das matas ciliares, com a questão das cadeias que tinha no rio, de todas as espécies que tinha no rio. Hoje que tem aí que a gente pode dizer que é a lontra, né, que é o topo de cadeia, que está na resistência, porque várias espécies de peixe sumiram do rio. O rio hoje tem de tudo dentro. Ele vem desde do esgoto, desde o óleo combustível, tudo vem para dentro do Rio Jucu. Tudo escoa para dentro do Rio Jucu, né? Só que tratar o doente nesse estado terminal agora é complicado. É complicado. Então ficou tudo inversamente proporcional. E hoje, nós, né, como ambientalistas, a sociedade como um todo, ela que fica brigando por isso, ela que fica nessa luta, né, para que o Estado acorde. Então a coisa ficou abandonada, né? Se você vai na água do rio, está totalmente poluída, você tem problema de pele se você tomar banho no rio, né? A fartura de peixe que tinha no rio, em 10 minutos você encostava em qualquer lugar ali, você enchia a rede de camarão. Hoje você não consegue mais, né? Deixaram o rio acabar, né? A importância do Rio Jucu, para nós ambientalistas, é uma coisa muito grande. E o Estado não consegue ver isso. Até hoje nós ficamos brigando com o Estado para o Estado acordar. O Estado, sabe, tem noção da importância do rio, né? Para todos nós, para todas as comunidades, né? E sem falar na fauna, na flora, que está no entorno do rio ali, tudo está se perdendo também, né? Porque uma coisa complementa a outra, né? E infelizmente esse Estado ele carece muito, né? Nós temos um problema muito sério com a questão, por exemplo, dos órgãos competentes do Estado, né, que trabalham na questão ambiental, né? A própria polícia ambiental, ela tem que ser reforçada, ela tem que ter equipamentos. Então é muito triste para nós que eu, como garoto, que vi o rio de um jeito, eu olho para esse rio hoje. Muitos canais que passam pelas comunidades todas, né, do município, jogando seus dejetos dentro do rio. Nós, ao longo de muitos anos, quando criamos a primeira ONG aqui na Barra do Jucu, foi justamente por causa dessas questões, que nós estávamos vendo que a coisa está ficando cada vez pior, né? E a comunidade barrense, pouca gente sabe que agora, né, mudou um pouco, os filhos dos barrenses, né? Hoje em dia tem empregos diferentes, essas coisas, mas a comunidade basicamente vivia da pesca. Então houve uma supressão muito grande nessa questão. Uma comunidade que vivia da pesca do Rio Jucu, né, de geração em geração, não pôde mais pescar, porque diminuiu a quantidade de peixe, diminuiu as espécies de peixe que tinha no rio, né? Aí, a partir daí, nós começamos esse embate, né, com a ONG, né, para abrir, né, a visão não só para as gerações que estavam vindo, né, como para os órgãos competentes também, na questão do Rio Jucu, não só dentro da nossa comunidade, né, mas onde ele passa também, porque ele tem uma importância para o Estado. E nós começamos a trabalhar, fazer um trabalho aqui na Barra do Jucu, não só de plantio, como essa questão nas escolas também, trabalhamos bastante a questão do lixo nas escolas com as crianças também, né? Nós trabalhamos num projeto, né? Por exemplo, uma empresa que veio explorar a rodovia como a Rodossol, né? Tinha 35 anos para explorar a rodovia e o Estado cobrou 4 anos de condicionante. É muito triste você saber que o Estado cobrou 4 anos de condicionante de uma empresa que vai explorar 35 anos. Nós desenvolvemos aí 21 atividades, né, onde nós trabalhamos nas escolas com palestras, com teatro de boneco, com professores, capacitação de professores, né? Começamos a desenvolver esse projeto. Aí o projeto teve 4 anos e acabou o condicionante. Ao ponto que nós poderíamos estar até hoje trabalhando com a comunidade, trabalhando com os professores, trabalhando com todas as escolas do entorno, para esse processo, né? Já que o Estado ele não faz a parte dele, nós, a comunidade, gostaríamos de dar continuidade desse processo. Está trabalhando as crianças, está trabalhando os jovens, como trabalhamos bastante tempo nesses 4 anos, muita coisa mudou com relação a isso, né? A questão do lixo, por exemplo, no município, a questão da reciclagem do lixo é uma coisa importante, né? O rio, todas as comunidades que moram na beira do rio,
joga o seu lixo, joga o esgoto. Então é um tipo de educação que precisa ser chegar nas comunidades, precisa chegar na casa das pessoas. Porque tudo que se joga dentro do rio, né, acaba poluindo o rio. Você encontra tudo que você pensar, você encontra o pneu, você encontra a geladeira, você encontra o fogão, né? E isso é um impacto muito grande. O paciente está no estado terminal, né? É sério, a questão é muito séria. Tem que envolver muita gente, né? Não só os órgãos do estado, mas com a comunidade. Todo mundo tem que ser envolvido nessa questão. Bom, eu moro aqui na Barra do Jucu, né? Na verdade eu retornei depois de 12 anos que eu fiquei fora, então eu morei 20 anos, fiquei 12 fora e voltei agora. E o que eu posso dizer aqui da comunidade da Barra, em relação ao impacto do rio, é que aqui na Barra tinha um certo costume, a comunidade tinha uma certa relação com o rio Jucu, que hoje não existe mais. Então se pescava no rio para comer diariamente, se tomava banho no rio, surfava na foz do rio, né? E a gente tinha um costume de remar para passear no rio, como você passeia de bicicleta. E essas coisas não são mais possíveis e há um bom tempo, porque a sua mão fica com cheiro de esgoto, né? Você pisa no esgoto, você mergulha no esgoto e você come um peixe totalmente contaminado, né? Então, por exemplo, aí você já tem um impacto, né? O turismo hoje que a gente fazia pedagógico na Barra do Jucu com as escolas privadas também não acontece, porque está cada vez mais difícil levar as crianças em certos ambientes, né? Então aí a gente consegue entender um pouco do impacto ambiental, né? O fato do rio Jucu vazar aqui em Jacarenema e do outro lado do Morro da Concha ter uma praia que é bem consumida, principalmente por surfistas, né? Também afeta as questões aqui sociais, porque a praia da Barra do Jucu vive com problema de balneabilidade em função do esgoto que sai no rio. Então tem dia que você vê um monte de gente nadando na praia e a praia é proibida para mergulho. Então a gente não sabe o que está acontecendo com essas pessoas, né? Com essas crianças principalmente, que estão tendo contato com essa água. Então aí você tem mais um outro exemplo, né? A gente tinha aqui um ritmo de pescadores pescando e vendendo para a comunidade local peixe, que era uma coisa assim, que garantia sobrevivência, que tinha quantidade, tinha diversidade de espécies de peixe. Hoje é bem difícil um pescador poder conseguir sobreviver pescando aqui na Barra. Existem estudos que já colocam o Rio Doce como a única alternativa da região metropolitana se o rio Jucu nos próximos anos literalmente secar, né? E aí a gente tem um Rio Doce todo cheio de lama poluída, a 180 quilômetros de distância, né? Então olha como essa água vai ficar cara para chegar aqui, né? E ao mesmo tempo você tem as pessoas vivendo sem nenhum tipo de noção do que está sendo feito, do que está acontecendo no lugar que ela mora. Elas não entendem que Vila Velha inteira, ou Domingos Martins, ou Cariacica, enfim, que o município delas está dentro do rio que ela bebe água. Ela não consegue perceber que ao sair do portão, ela está pisando dentro do rio que ela bebe água. Ela não tem uma relação de quando ela mergulha numa piscina, quando ela chupa um picolé, quando ela come um chocolate feito aqui na região metropolitana, de que a água do rio Jucu está ali dentro, no mergulho da piscina, no leite do chocolate, né? Na água do picolé, no café, no suco, no escovar o dente, no lavar a roupa. E com isso, ninguém não se cria aquele sentimento de pertencimento que é essencial, né? Para a gente se sentir no meio, né? Se sentir com a necessidade de realmente fazer alguma coisa. E tem sempre aquela visão de que se cada um fizer a sua parte, né, o todo acontece. Então eu acho que a sociedade, na verdade, ela precisa de um estalo, né? E eu acho que quem vai trazer esse estalo realmente é a natureza, né? É essa mudança aí do clima, né? É a forma que a tempestade está chegando, que a maré está subindo, né? E que o fogo está pegando. E eu acho que na pele a gente vai sentir cada vez mais, porque por enquanto a gente vê muito isso na TV. Vê ali do lado, às vezes convive com alguém que sofreu, mas não é uma coisa que é homogênea, né? O estado inteiro está na mesma situação, está todo mundo no mesmo barco. Né? O mundo está no mesmo barco, o Brasil está no mesmo barco. Eu acho que quando a gente começar a chegar nesse ponto, né, eu acho que realmente a sociedade vai, por obrigação, ter que mudar.